A parada é a seguinte: os maiores roubos da história da Libertadores do Storable Futebol, canal que vocês tanto amam aqui. Vamos ver, falando em roubo e falando em Libertadores, bolão de quantas vezes vai aparecer o Boca Juniors nessa brincadeira. Vamos lá, vamos abrir contagem. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E nesse Muito mês, obrigado. nós iremos ver os maiores assaltos da história da Libertadores. Quem Vamos viu lá. o vídeo colocando um asterisco em todas as edições da Copa Libertadores, já sabe muito bem que a arbitragem sul-americana tem por característica ser bastante controversa. Então, dessa vez, vamos compilar as piores arbitragens da história do torneio. Se você Vambora. ainda não conhece o canal, seja muito bem-vindo. E eu te convido a se inscrever, porque aqui tem muito conteúdo sobre Link vai estar aqui futebol embaixo, tá? brasileiro, Libertadores, futebol europeu. Tenho certeza que você vai gostar. Inclusive, tem muita gente que vê os vídeos e ainda não tá inscrito. Então, por favor, Se por acaso é o seu caso, se você ainda não tá inscrito lá no canal dele, link vai estar aqui embaixo. Se você não tá inscrito aqui, pô, pelo amor de Deus, tu pode se inscrever ou tá difícil? Enfim, obrigado. Tô te agradecendo aqui antecipadamente. confere aí se você já deu essa força, porque a gente tá chegando nos 300 mil e é de graça, vai? Então, chega de enrolação e liga pra polícia, porque agora vamos ver os maiores roubos da história da Libertadores. Bora que bora. Pega ladrão, não fica meu irmão. Lembrando, hein? Contagem pra ver quantas vezes o Boca vai aparecer nessa brincadeira. Argentina no geral. Em 2007, Flamengo e Defensor se enfrentavam pelas oitavas de final da Libertadores. O clube carioca estava invicto até aquele momento e era o grande favorito. Porém, no jogo da ida no Uruguai, o Flamengo levou um sacode, 3-0, e teria que correr atrás É o Bruno no gol? Não lembro se 7 já era de um ele. grande prejuízo se Mas parece. quisesse continuar na briga. Eles só não contavam com a atuação do argentino Héctor Baldassi. Caralho, até quando não tem time argentino, tem um técnico não, um juiz argentino, tá ligado? Argentina e roubo. Nossa, e todo mundo era argentino. Todos os três. Impressionante como a Argentina é misturada com corrupção e roubo. Não, ele não era um jogador do Defensor. Ele era o árbitro daquela partida. Logo, com Ok. 3 minutos de jogo, ele apenas mostrou amarelo nessa entrada criminosa do jogador Nada. Lance normal. Segue o jogo. Pra mim, uruguaio. 30 minutos depois, Renato Augusto invade a área e o Defensor dá um carrinho por trás que Renato pega Augusto. em cheio nas pernas do brasileiro. Pênalti escandaloso não marcado. 2 minutos depois, Peraí. pernas do brasileiro. Nossa, pior que eu ia falar, não acho que pegou na bola também, mas acho que não pegou nada na Área, e bola. o Defensor dá um carrinho por trás que pega em cheio nas pernas do brasileiro. Não pegou nada na bola. Nada na bola. Pênalti escandaloso não marcado. Absolutamente nada na bola, só no 2 jogador. minutos depois, em cobrança de falta, Renato Abreu solta uma bomba e abre o placar Renato era pro embaçado. Mengão. Faltavam 2 para levar para os pênaltis. Na volta do intervalo, o Flamengo pressiona e com menos de 5 minutos, após escanteio curto, Renato Abreu enche o pé e marca mais um golaço de fora da área. Agora faltava um, e eles tinham todo o segundo tempo pela frente. Porém, a equipe de arbitragem não estava colaborando. Baldassi estava sendo extremamente conivente com a cera dos uruguaios, que claramente não vieram para jogar futebol. Eram apenas entradas duras, quase nunca devidamente punidas, e muita, mas muita cera. O goleiro Martin Silva, sim, aquele, chegou a demorar 2 minutos para bater um tiro de meta. Tá certo. Esse aqui, ele pode atropelar uma idosa que eu vou falar, não, ele tá no direito. Pra quem não sabe, Martin Silva jogou muito tempo no Vasco, muito bom goleiro. Então, assim, tá certo. Demorou quanto? Martin Silva, sim, aquele, chegou a demorar 2 minutos para bater. Só 2? Era pra ter demorado mais, às vezes, né, o cara, teve que ligar pra mãe no meio do caminho. Acontece, gente, acontece. O Rossi quase que pula a placa de publicidade antes de vir cobrar um tiro de meta. Então, assim... Um tiro de meta. Esse que foi o tempo total de acréscimo dado no primeiro tempo. No segundo foram só mais 3. A Globo chegou a mostrar o tempo de bola rolando e chegávamos a quase 30 minutos de não jogo. Isso só no comecinho do segundo tempo. Aos 44 do segundo tempo, o Flamengo tentava no apagar das luzes o gol de empate. E em jogada pela linha lateral, acontece um empurrão próximo à linha de fundo dentro da área. Pênalti que, se convertido, seria o gol de empate rubro-negro, mas Baldassi nada marcou novamente. E dessa forma, o jogo se encerrava.
Apesar da vitória por 2-0, o Flamengo foi eliminado da Libertadores de 2007 com 3-2 no agregado. O Defensor não foi muito além na competição e acabou caindo para o Grêmio logo na fase seguinte. Ok, vamos lá. Uma. Pô, final de 1977. Boca Juniors e Cruzeiro chegavam à decisão da Copa Libertadores de 1977. O Cabuloso era o atual campeão e buscava seu bicampeonato. O Boca tentava sua primeira conquista. Após cada um vencer sob seus domínios pelo placar magro, haveria uma partida de desempate em campo neutro. Jogo esse que não saiu do 0-0, sendo então a primeira final de Libertadores a ser decidida nos pênaltis. Na primeira cobrança argentina... Imagina, existia um regulamento que, ao invés de ir pros pênaltis, quando empata nos 2 jogos, a gente tem um terceiro jogo. Só que aí, nesse terceiro jogo, também empata, e aí tem que ir pros pênaltis de qualquer jeito, tá ligado? Imagina a falta de vontade de vencer que os times estavam. O árbitro venezuelano Vicente Lobregá mandou voltar porque o goleiro do Cruzeiro se adiantou. Só que a bola foi na trave. Ele nem pulou na bola, não interferiu em absolutamente nada. Na segunda tentativa, o cobrador caprichou e fez o gol. E ao final da disputa, o Cruzeiro acabou derrotado por 5-4 e o título da Libertadores foi pro Boca. Mas é que o goleiro de qualquer jeito errou, né? O juiz também, tipo assim, o goleiro não tem nada a ver com o bagulho. Mas Pô, deu uma brecha, né? Ele fez uma cagada ali. Considerando o fato do goleiro nem ter ido na bola, vale lembrar que o goleiro se adiantar em pênalti era bem normal até meados de 2000. Pô, verdade. Pior que tem isso. Antigamente o bagulho não era tão seguido a regra, não. É foda. 2010. Antes disso, era muito raro mandarem voltar a cobrança. Imagina só em 1977. Esse, por exemplo, foi um dos pênaltis que deu o título da Libertadores pro Boca em 2000 contra o Palmeiras. E aí eu te pergunto quem se adiantou mais? O goleiro do Cruzeiro. Não, gente, mas assim, isso aqui era o Boca jogando? Não é possível que os caras iam roubar favorável ao Boca. Acho muito pouco provável. Ele nem foi na bola, ou do Boca que pegou o pênalti. Costumeiramente, eles só mandavam voltar um pênalti para favorecer um clube. Em 2002, o árbitro argentino Daniel Jiménez mandou voltar esse pênalti defendido por Eduardo Martino. Essa decisão acabaria tirando o Grêmio da final da competição, para colocar o Olímpia, que ficaria com a taça. Em 2004, São Caetano na final. Santos Laguna e River Plate empatavam no duelo pelas oitavas de final. E o paraguaio Carlos Torres mandou voltar essa defesa de Luquete no meio do gol, com a justificativa do goleiro ter se adiantado. Tem ainda esse vídeo do técnico Carlos Bianchi do Boca falando pro goleiro Córdoba antes da final de 2001 para se adiantar um pouco que os juízes não mandariam voltar a cobrança. Mas enfim, acho que já deu para entender. Vocês sabem como funciona a Conmebol. Duas? Em 2001, Boca Juniors e Cruz Azul decidiam a final da Libertadores. Era a primeira vez que uma equipe mexicana chegava à decisão. Eles passaram a participar do torneio anos antes, em 1998. O jogo de ida no México era apitado pelo brasileiro Márcio Rezende de Freitas. E logo com 3 minutos de partida, após um impedimento bem bizarro do ataque mexicano, o juiz se dirige até o delegado da partida e pede para que todos os telões do Estádio Azteca fossem desligados, para não mostrar os replays dos lances da partida. E isso foi feito. O que se viu em seguida foram diversos impedimentos em ataques do Cruz Azul. Dos 7 naquela partida, 6 estavam equivocados. 6. Caraca! Os mexicanos ainda reclamam de 2 pênaltis não marcados pelo brasileiro. O primeiro sendo um empurrão aos 23 minutos do segundo tempo, e 5 minutos depois, o segundo. Um pênalti claro onde o jogador do Boca dá um carrinho que só pega o corpo do adversário. Pra piorar... Nossa, muito. Mas muito pênalti. Mas muita coisa pênalti. Mas muito. BR roubando pro Boca. Cara, pior que eu fico sempre na dúvida de será que o cara era ruim? Será que o cara tava mal intencionado? Será que o cara tava recebendo pra fazer besteira? A situação, o que eu não duvido também. Aos 34 minutos, o Boca cobra uma falta com a bola rolando, que dá origem ao único gol marcado naquele jogo. 1-0 pros argentinos. É porque... Peraí. Isso aqui seria a cobrança da falta. Só que o cara...
Aqui, ó, pôs a mão na bola. Aqui que ele cobrou a falta. Então teve 2 cobranças de falta. O único gol marcado naquele jogo. 1-0 para os argentinos. Que bagunça, tá ligado? Que bagunça. Apesar da dificuldade de ter que buscar o resultado em La Bombonera, o Cruz Azul, contra tudo e contra todos, consegue igualar o agregado, levando a decisão para os pênaltis, onde acabou derrotado. Nessa que foi o mais próximo que um time mexicano chegou de conquistar a América. Não é o Boca, mas é o River da Argentina. River e Universidade de Chile se enfrentavam pela semifinal da Libertadores de 1996. O clube chileno buscava sua primeira final sul-americana, e após empatar na ida em 2-2, tudo seria decidido no Monumental de Núñez. O jogo foi uma pancadaria que só, e o juiz Alfredo Rodas deixava o couro comer. No lance do gol do River, por exemplo, acontecem 2 faltas duríssimas que o juiz ignora, e na sequência, Almeida marca esse golaço para os milionários. No exato lance seguinte ao gol, Laú tem a chance de igualar o marcador, mas o juiz não vê esse pênalti escandaloso do goleiro. Ele deu um soco com as 2 mãos na barriga. O goleiro, não dá pra pegar, então... Pênalti escandaloso do goleiro. Ele deu um soco com as 2 Ele percebe que o jogador já passou, ele... mãos na barriga. Que é isso, do jogador chileno, que inclusive leva o cartão amarelo por reclamação. Na segunda etapa, mais um pênalti não marcado para os azuis. Mas se ele não deu aquele primeiro, imagina esse. O River chegou a ter um jogador expulso. Curiosamente, o único que já tinha cartão levou o segundo. Então, em um contra-ataque, chega ao segundo gol. Porém, esse gol foi anulado por impedimento. Mas adivinha só, não estava impedido. Isso mostra que essa foi realmente uma das piores arbitragens da história. Tava errando. Não era nem, tipo, papo de jogo roubado, não era só ruim mesmo. História do torneio. Nem foi na maldade para desfavorecer um time. Foi só ruim mesmo. A equipe de arbitragem conseguiu errar absolutamente tudo no jogo. Mas pelo menos foi igualitário, né? Tipo assim, eu sou ruim pra você, mas eu sou ruim pro outro também. Então assim, né? River avançou a final contra o América de Cali. E reza a lenda que um dos irmãos Orejuela, os traficantes donos do clube colombiano, foi se encontrar com o árbitro no vestiário dessa partida, na tentativa de comprar a final em favor de seu clube. Porém, ao oferecer o acordo, recebeu um não com a justificativa de que a final já tinha sido comprada. Eu pensei que, tipo assim, traficantes tentaram comprar a final e aí o juiz falou, não vou me vender, tá ligado? Gosto de dinheiro e tal, mas né, não vou me vender. Mas o juiz falou não, porque ele já tinha vendido. Viado, a América Latina é muito pica, tá ligado? Narcotraficante foi deixado pra trás. Que é isso? Bom, e o River realmente... E assim, pouco se fala da honestidade do comprometimento do juiz, né? Eu me vendi pro outro cara, eu vou honrar com compromisso, entendeu? Ele não tem 2 papos, é só um. Aí, ó, o pessoal critica e tal, mas cadê o lado positivo da coisa? A gente foi campeão. Não existe absolutamente nenhuma prova de que isso realmente aconteceu. Mas É pior que nessa época aí, galera ali de Pablo Escobar tinha muito envolvimento no futebol e tal. Tem até aquela história do Eurico Miranda peitando os caras lá. Então, assim, pra isso também ser verdade não custa nada, tá ligado? A galera do narcotráfico sempre gostou de meter a mão no futebol. Coisas desse tipo realmente eram comuns na Libertadores dessa época. Tem um vídeo aqui no canal que conta detalhadamente sobre a relação do narcotráfico com o futebol latino. Lá espada que vai. Se tiverem interesse, o link tá no card aí em cima. Fluminense e Liga de Quito faziam a grande final da Libertadores do ano de 2008, ambos em busca de um título inédito. Na ida... Eu acho que o Fluminense vai ser campeão. Eu imagino que assim, o Thiago Neves vai fazer uma partida meio ruim e tal, mas vai dar Fluminense, tá ligado? É o que eu acho, vamos ver. Se favorecendo da altitude de Quito, a LDU sai na frente vencendo o jogo por 4-2. O clube carioca tinha a missão de vencer por pelo menos 2 gols de diferença no Maracanã para levar para os penais. O árbitro era Héctor Baldassi. Sim. De novo? Pô, o cara tava errando toda vez e toda vez era escolhido para apitar a final? Ele já foi mencionado aqui nesse vídeo. Sua última arbitragem no Maracanã até então foi aquele fatídico Flamengo e Defensor.
Logo com 5 minutos de jogo, Guerron faz jogada pela lateral e cruza para Bolanhos abrir o placar para os equatorianos. Aos 11, Thiago Neves, de fora da área, empata o jogo. Golaço. Com 27 minutos, Thiago Neves aproveita o cruzamento e marca o gol da virada. A LDU sente o golpe e logo em seguida, com 30 minutos no relógio, Washington ia saindo cara a cara com Ceballos quando é derrubado na área. Pênalti e possivelmente expulsão do zagueiro equatoriano, mas Héctor Baldassi apenas manda seguir o jogo. Com 31 minutos, ou seja, no minuto seguinte, em cobrança de falta, a bola toca no braço do jogador equatoriano após Nossa, muito mal. No minuto seguinte, Baldassi apenas manda seguir o jogo. Com 31 minutos, ou seja, no minuto seguinte, em cobrança de falta, a bola toca no braço do jogador equatoriano. Muito mão. Muito mão. Mas muita coisa. O VAR tava de férias. Então. Pior que assim, cara, é o que? Uns 2 anos atrás, se eu não me engano, chegou a existir a discussão na Premier League pra ver se continuaríamos ou não tendo VAR. O pessoal tava realmente cogitando, tipo assim, cara, mesmo com o VAR tá tendo alguns erros, talvez, será que não compensa, tipo, esquecer essa história de VAR, não? Não, tá ligado? Assim, o VAR, mesmo com ele, a gente ainda tem problema. Mas tinha uns erros da época que ele não existia, que, gente, é surreal, pô. É surreal. Eu achava loucura quando chegou até essa discussão sobre acabar com o VAR. Assim, pelo amor de Deus, retrocesso, tá ligado? Após desvio de cabeça. E aqui foi muita mão, esse muita mais mão. difícil e pouquíssimo comentado. Tanto que nem os jogadores do Fluminense Era mais difícil porque, né, não tinha VAR, mas tendo é muita chegam mão. a reclamar. E o jogo segue. Com 42 no relógio, Cícero é lançado e quando entra cara a cara com Ceballos, é derrubado na área. Mas o juiz não marca pênalti, pois o bandeirinha de... De forma equivocada, assinala que o jogador está em posição irregular. Com 11 minutos da etapa final, Thiago Neves, cobrando falta, marca o seu terceiro no jogo e empata a final no agregado. O jogo vai para a prorrogação e aos 12 do segundo tempo extra, Bieler marca para a Liga o que provavelmente seria o gol do título equatoriano, mas o bandeirinha marca impedimento esse que novamente não existiu. O jogo termina com um agregado de 5-5 e a decisão do título vai para os pênaltis. A LDU converte seu primeiro pênalti. Ceballos defende a cobrança de Conca. Fernando Henrique evita o segundo gol equatoriano. Thiago Neves então ia para a bola, autor de 3 gols no tempo normal. E quando o juiz apita, autorizando a batida, o goleiro Ceballos abandona o gol e vai até o juiz falar alguma coisa, enquanto Neves... Mano, isso aqui é o cúmulo do sul-americano. Isso aqui é o cúmulo da catimba. Isso aqui, pelo amor de Deus. Isso aqui, assim, é mau caratismo, tá ligado? Isso aqui... O goleiro Ceballos abandona o gol e vai até o... Nossa, isso aqui é pra fazer o jogo psicológico, pra entrar na mente do cara que tá cobrando, tá ligado? O juiz falar alguma coisa, enquanto Neves chuta pro gol vazio, mas o juiz manda voltar. Atitude claramente com o objetivo de tirar a atenção do cobrador. Pra desestabilizar a pessoa. Que é isso? Antijogo, e portanto deveria ser punido com o cartão amarelo, que o goleiro já tinha, mas Héctor Baldassi novamente deixa passar. Caralho. Thiago Neves cobra... Pô, eu nem sei como é que funciona a regra do futebol nesse caso. Não pode ter substituição quando já tá nos pênaltis. Pode? Imagino que não. Iria ter que um jogador da linha ir pro gol? Tipo assim, um bagulho tão fora da... Eu nunca vi isso acontecendo. Será que teria que um jogador de linha virar goleiro? E se sim, imagina que cagada que o goleiro não teria feito, tá ligado? Caralho, que loucura essa merda. Eu realmente não sei. Tipo assim, é muito incomum. Nunca vi acontecendo pra saber se pode ter substituição ou não. Eu imagino que não. Teria que ter realmente um jogador de linha no gol durante a cobrança de pênalti. Imagina que loucura. Cobra novamente e Ceballos com os pés defende a cobrança. Em seguida, tanto o batedor da LDU quanto do Fluminense marcam seus gols. E no pênalti decisivo, Ceballos novamente defende e dá o título da Libertadores para a Liga de Quito. É preciso dizer também que, além de tudo, o goleiro se adiantou. Nossa, muito adiantado. Muito adiantado. Normalmente tem que ter pelo menos um pezinho em cima da linha, ele não tinha nenhum na mais. Cobrança. Nenhum dos 2 pés estava na linha. 3, fora o River, fora as outras coisas. 3. Tipo assim, normalmente ou é o Boca, ou é algum time argentino, ou é algum árbitro argentino, tá ligado? Sempre tem argentino.
Vamos lá, final do 2000, O de título 2000. da Libertadores de 2000 seria decidido entre Palmeiras e Boca Juniors. Os brasileiros defendiam seu título, Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras. enquanto o Boca buscava dar fim a um jejum que vinha desde 1978 sem conquistar a América. O jogo Perfeito. de ida, em La Bombonera, terminou empatado em 2-2. Tem um detalhe que o primeiro gol do Boca, aos 22 minutos, estava impedido, mas o pior ainda estava por vir. Com a boa atuação ao viver de lá, o clima de otimismo era grande Caralho, Palmeiras jogando final no Morumbi, que bagulho esquisito. para a decisão no Morumbi. No apito estava escalado o paraguaio Epifânio Gonzalez. Pelo menos a arbitragem não era nenhum argentino, até porque era time argentino jogando. E logo com 3 minutos, o Palmeiras leva um susto e o Boca abre o placar. Porém, o bandeirinha assinalou impedimento. Um impedimento bem duvidoso para dizer aqui em mínimo. cima. Mas não se enganem, o troco vai vir forte. Com 3 minutos da etapa final, Euler cruza para dentro e o jogador do Boca empurra o atacante palmeirense, que desequilibrado não consegue finalizar, impedindo o gol do Palmeiras. Pênalti e expulsão que o juiz mal posicionado não vê e deixa passar. Poucos minutos depois, o goleiro Córdoba pega a bola e desfere um soco na cara do jogador adversário. Uma agressão clara. Portanto, Caraca. um soco na cara do jogador adversário. Agora aqui, agressão ó. Clara. Portanto, Caraca, de graça, tá ligado? De graça. expulsão e pênalti mais uma vez não marcados para os brasileiros. Aos Completamente de 40 graça. minutos, O pior, cara, é que isso aqui mexe com a cabeça do cara, porque, tipo assim, o cara te dá um soco, o juiz não marca, o cara provavelmente sai rindo e tal, tá ligado? Você fica puto, você fica transtornado de ódio. Moody's dá essa entrada só nas pernas de Euler, mesmo já tendo o cartão amarelo. Porém, Caraca, já tendo o cartão amarelo? o juiz não expulsou o atleta. O jogo terminou 0-0 e a disputa foi para os pênaltis, onde o goleiro Córdoba, que deveria ter sido expulso no começo do segundo tempo, defende 2 cobranças e dá o título para o Boca Juniors. E é Adiantadaço. Muito adiantado, muito adiantado. claro, como já foi mostrado nesse vídeo, se adiantando bastante em uma delas. Caraca. 4. Vambora. Pô, tá tendo até mais do que eu mesmo imaginei. Eu sabia que ia aparecer bastante o Boca. Mas, tipo assim, aconteceu o quê? Uns 5 casos aqui, uns 6 casos, 4 foram o Boca, tá ligado? E os que não foram tinham alguma coisa a ver com a Argentina. Ou era árbitro, ou era outro time argentino. Não, Impressionante. isso não é um erro de edição. Realmente temos outro Boca e Palmeiras nessa lista. O Dartras tá falando que o Boca é pai do Palmeiras. E meio filho do Corinthians, né? Teve aquela Libertadores, foi o quê? 2023, eu acho, que o Corinthians estava com um time ridículo de ruim, foi lá na Bombonera e eliminou o Boca nos pênaltis. Eu acho surreal. E aqui. dessa vez é 2001. Um ano depois, portanto. Agora a fase é a semifinal. Se você tá prestando atenção, você Caraca, esse 4x0 aqui, aí é foda. sabe que a final entre Boca e Cruz Azul já apareceu por aqui também. Uhum. Então vamos ver o que nos Foi 22? Perfeito. Nossa, o time era feio, hein? Eu lembro que tava com muito jogador que, sei lá, machucado, sem poder jogar e tal. Teve um cara que bateu pênalti que eu nem sei de onde que ele surgiu, quem que era aquele cara, mas bateu e converteu, tá ligado? Loucura. traz novamente a essa edição. Dessa vez, o assalto aconteceu na partida de ida, em La Bombonera, com o árbitro paraguaio, o Baldo Aquino. O Palmeiras abre o placar com Alex, mas aos 41 minutos, o Baldo Aquino entra em ação e marca esse pênalti aí pro Boca. Provavelmente o pênalti mais sem nexo marcado nesse vídeo todo. Esqueloto não desperdiça e empata o jogo. Na segunda etapa, o Palmeiras volta a ficar na frente do marcador, mas 1 minuto depois sofre o empate. Então surge a grande oportunidade do Palmeiras tomar as rédeas novamente, quando Fernando é levantado dentro da área pelo goleiro Muito pênalti, tranquilo, de boa. Córdoba. Porém, o juiz não só não deu esse pênalti, Pô, claramente o cara tava meio que caindo, ele toma um tranco. Se não foi pênalti, o cara conseguiu esbarrar no ar, pô. Porque ele toma um tranco a mais. Ele bateu no quê, então? Ele bateu na linha do Equador? O que ele bateu? dentro da área pelo goleiro Tipo, ele dá um treco a mais, tá ligado? Um rodopio a mais, claramente, de quem encostou em algo. Córdoba. Porém, o juiz não Olha lá. só não deu esse
Claramente simulou. Ele bateu no meridiano de Greenwich aqui do nada e tropeçou. Pênalti claríssimo, como ainda amarelou o volante do Caralho, que isso, cara. Que isso. Palestra, que seria expulso posteriormente. Mas que coisa absurda este tal de Ubaldo Aquino. Anota o nome dessa fera, Ubaldo Aquino. Então, Galvão, esse Pô, muito pênalti, cara. Muito pênalti. Muito pênalti. Muito tal pênalti. Ubaldo Aquino se tornou diretor de árbitros da Federação Paraguaia e, segundo Celso Roth, técnico do Palmeiras na ocasião, ao encontrar com ele no estacionamento da La Bombonera, o juiz disse que o resultado foi bom para todo mundo e que eles não iriam sair vivos dali se o Palmeiras tivesse vencido. Futebol sul-americano. Ei, beleza. Com esse 2-2 na ida e o mesmo placar se repetindo no Parque Antártica, a decisão foi para os pênaltis, onde mais uma vez a equipe argentina Tipo assim, hoje a Libertadores não é perfeita não, tá ligado? Mas eu tenho a impressão que antigamente o bagulho era, tipo, muito pior. Que loucura. prevaleceu e avançou para a final contra o Cruz Azul. Vamos lá. Em 1994, o São Paulo chegava a mais Não é o Boca, mas estamos na Argentina, né? uma final de Libertadores, a terceira consecutiva. O clube não só era o atual bicampeão da América, como também bicampeão do mundo. Seu Perfeito. adversário era o desconhecido clube argentino Um brasileiro bicampeão do mundo não é pra qualquer um também não, tá? Tem que deixar o comentário aí. Vélez Sarsfield, que na ida surpreende e consegue arrancar uma vitória magra por 1-0. Tá. Com gol impedido, mas tá tudo bem. O São Deus Paulo perdoa. ainda era amplo favorito, decidia em casa, e com o Morumbi lotado consegue empatar a série em cobrança de pênalti ainda na primeira etapa. O segundo tempo foi um ataque contra a defesa, com o trio de arbitragem sendo extremamente complacente com a sede argentina. Em um cruzamento na área, o zagueiro argentino tenta afastar e bate com o braço na bola. Absolutamente todo mundo Não, cara, que isso, muita coisa. tenta afastar e bate O maluco aqui pede a mão na hora. com o braço na bola. Absolutamente Muito braço. Aqui, ó, a imagem é ruim, né? Tá em 8K isso aqui. Mas esse aqui é o braço dele. todo mundo no Morumbi viu esse pênalti. E olha que o campo é longe, hein? Menos o árbitro uruguaio E olha que o campo é longe, hein? Ernesto Felipe, que mandou o jogo seguir. A pressão seguiu e no finalzinho do jogo, Cafu coloca a palhinha cara a cara com o goleiro para marcar o gol do título. Só que o bandeirinha sinalizou impedimento. E para surpresa de 0 pessoas, Nossa, mas muito não impedido. Muito. Tem até a linha aqui da própria área pra servir de base. Muito não impedido. Aqui não tem nem a questão de paralaxe, né? Que é aquele ângulo que. Não. Tipo, dá pra usar a linha aqui como métrica, tá ligado? adivinhem só, não estava impedido. Nem perto disso. Depois desse show de Ernesto Felipe e sua equipe de arbitragem, o jogo foi encerrado e a decisão foi para os pênaltis, onde brilhou a estrela de Chilaver para garantir o primeiro e único título de Libertadores ao Vélez Sarsfield. Em 2020, veio à tona a declaração do capitão do Vélez na oportunidade, dizendo que no intervalo do jogo, o presidente do clube argentino foi até o vestiário do árbitro, arrebentou a porta e o ameaçou, dizendo que nunca viu um uruguaio tão cagão como ele. Bom, isso explica a mudança de postura na segunda etapa e os 2 lances bizarros que impediram o tricolor. Nacional e Huracan, vamos lá. A Libertadores de 2016 teve uma quantidade absurda de erros de arbitragem, mas 2 jogos chamam a atenção a ponto de conseguirem um lugar nessa lista. O primeiro deles acontece no jogo de volta entre Atlético Nacional e Huracan. A ida terminou com um empate sem gols, e tudo parecia extremamente favorável para os colombianos em sua casa. Ainda mais quando aos 23 minutos de jogo, o árbitro venezuelano José Argote marca esse pênalti pra lá de discutível em guerra. Absolutamente nada, encostou a mão no peito e só. José Argote marca esse Essa foi a Libertadores que fez o Palmeiras comprar o Borja, não foi? pênalti pra lá de discutível em guerra. Nada. O replay mostra claramente que não há um contato faltoso nem por cima, nem por baixo. O cara, tipo, esbarrou a mão e se jogou. Com isso, o Atlético abre o placar, mas 2 minutos depois, a equipe argentina chega ao empate. Na primeira etapa, houve ainda um possível gol do Huracan que abriria o placar, anulado por um impedimento inexistente. De fato, não tava não. No
No começo do segundo tempo, com o jogo igualado, Argotti intervém mais uma vez, para expulsar o zagueiro Mantinelli por suposta agressão, se é que podemos chamar assim. Com um homem a mais, o Atlético marca seu segundo e, posteriormente, terceiro gol. O Huracan ainda diminui com esse golaço de Ábila, mas no último minuto o Copete fecha o caixão e coloca o Caraca, Copete, quanto tempo tem que eu não ouço esse nome? Nacional nas quartas. E obviamente que após o apito final, o tempo fechou para cima do árbitro. Agora vai uma curiosidade. Eu tenho essa exata camisa do Huracan de 2016. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Que eu particularmente gosto bastante. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Meu mano JV, que deve ser João Vitor, por quê? Por quê? Por que você tem essa camisa? Principalmente por conta desse patrocínio roxão desnecessariamente. Mano, isso aqui me parece camisa de pelada, sabe, que você joga com seus amigos. Que aí, tipo assim, a própria galera que joga na pelada, que às vezes tem um negócio ali, o cara tem, sei lá, um restaurantezinho, ele tem uma casa de material de construção, ele mesmo patrocina o uniforme. E é isso aqui, ó. LN Segura. É tipo, é desse tamanho, é isso aqui, tá ligado? Grande, da La Nueva Seguros. E também porque ao redor do logo do clube tem várias estrelas. Mas enfim, que significa? Voltando. Com isso, os colombianos passaram de fase e após 2 excelentes duelos contra o Eu só queria saber por que ele tem essa camisa. Rosário Central, o Atlético tinha pela frente o São Paulo. E dali de novo, vambora. São Paulo e Atlético Nacional duelavam por uma vaga na final. A polêmica já começa no jogo de ida no Morumbi, quando o jogo estava 0-0 Maicon God of Zaga. e o juiz expulsa o zagueiro Maicon pela agressão em Borja. Maicon God of Zaga. Tem que especificar qual Maicon estamos falando aqui. Depois disso, o próprio Borja marca 2 gols e coloca um pé do clube colombiano na final. Mas o São Paulo não pode ser dado como derrotado dessa forma. Mesmo fora de casa, o clube foi para cima e abriu o placar logo aos 8 minutos com Caleri. A alegria não durou muito e aos 14, Borja de novo empata o jogo. Porém, o atacante na hora de receber o passe estava levemente adiantado perante o penúltimo homem. Por isso, o gol não deveria valer. No último lance do primeiro tempo, Hudson ia sair na cara do gol quando sofre a carga de Boca Negra que o derruba. Pênalti claro. O Hudson, que é aquele que afirmou que a quarta noite de Libertadores do São Paulo é a melhor que tem. Só que ele tá falando isso num dia que era quinta-feira. Ótima entrevista. Claro que o árbitro chileno Patrício Polic não marca. Já na segunda etapa, aos 30 minutos, a bola é chutada na mão de Carlinhos e o árbitro assinala pênalti para os colombianos. Ok, justo. O porém é que, não satisfeito em marcar o pênalti, Patrício Polic expulsou não um, mas 2 jogadores do São Paulo. Aí a missão que já era difícil ficou impossível. A direção do clube brasileiro protestou e chegou ao ponto que o árbitro não sabia nem quem ele tinha expulsado, se era o Wesley ou Michel Bastos. No final das contas, nada aconteceu depois disso e o clube brasileiro... Eu expulsei um de vocês aí. Não, qual? Um de você, qualquer um. Quem tá mais cansado? Você tá mais cansado? Sai você. Qualquer um. Sai um aí, sai um. Dá licença. Eu prometi lá que ia expulsar, tá ligado? Qualquer um. Quem quiser sair aí, sai. Acabou eliminado da competição. Bate para o ímpar aí, quem perder sai, tá ligado? Enquanto o Atlético Nacional avançou para a final, onde derrotou o Independiente Del Valle e levou o segundo título da Libertadores para casa. E depois o Palmeiras comprou o Borja e o Borja nunca jogou a mesma coisa que ele jogou no Atlético. Peñarol e Santos. Voltamos para o ano de 1962. A gente tá falando de Pelé aqui, né? Santos e Peñarol chegavam à decisão da terceira edição da Copa Libertadores. O jogo de ida, em Montevidéu, terminou com vitória brasileira por 2-1. A volta, na Baixada Santista, foi palco de uma história muito mal contada. Não existem imagens de grande parte do jogo. Ninguém gravou com celular lá e tal, ninguém postou story no dia, upou o videozinho no TikTok, ninguém? Então eu vou confiar em jornais da época e em narrações de rádio. No primeiro tempo, existem relatos de um pênalti não marcado para o Santos, ignorado completamente pelo juiz. Spencer abre o placar para o Peñarol. Spencer é nome de irmão da Carly e do iCarly. Ninguém de verdade chama Spencer, mas tudo bem. Aos 15 minutos. Aos 18, o Santos empata e com 35 vira. Logo com 3 minutos do segundo tempo, o clube uruguaio empata o jogo.
Porém, Beleza. o goleiro do Santos relata que um jogador do Peñarol atirou terra em seus... O pior é que não custa nada isso aqui ser verdade. Porém, o goleiro do Santos relata que um jogador do Peñarol atirou terra em seus olhos antes do cruzamento para o segundo gol. 2 minutos depois, ainda no comecinho do segundo tempo, Isso aqui não tem na Champions League, tá ligado? Isso aqui não tem na Champions League. Isso aqui não tem. Isso aqui não tem. Você pode casar, isso aqui não tem na Champions o League. Guaia não. vira o jogo com grande protesto por parte dos jogadores do Santos, que cercam o juiz alegando que houve falta na origem da jogada. E nesse momento, pouco depois do terceiro gol, uma garrafa é atirada no árbitro chileno Carlos Robles. É dito que o juiz fica semi-inconsciente e a partida é paralisada por 1h30. Viado, futebol antigamente era uma várzea. Futebol antigamente era um absurdo. Que isso? Que isso? Embora haja controvérsias. Pera, ficou parado A quanto? partida é paralisada por 1h30. Levaram o juiz pro hospital, ele ficou na UTI, voltou e terminou de apitar o jogo, tá ligado? Embora haja controvérsias. Muitas fontes dizem que a garrafada na realidade nem pegou e o juiz estava dando migué. Nessa 1h30 há muita movimentação no vestiário. Os presidentes de Santos e da Federação Paulista pressionam o juiz para voltar para o jogo, de forma não muito educada. É dito que não havia nenhum ferimento evidente dessa garrafada. E no final Ah, o Titaque a garrafa aí nem cortou, pô. Você tá dando migué, nem cortou. Ah lá, nem tá sangrando. Nem tá sangrando. Ah, pelo amor de Deus. das contas, o juiz retorna e a partida é reiniciada como se nada Tá tendo aí no máximo uma hemorragiazinha interna e não quer apitar jogo. Muito mimimi, tá? Muito mimimi hoje em dia. tivesse acontecido. Com 22 da etapa final, o Santos chega ao gol de empate, 3-3. E depois desse terceiro gol, outra garrafa é lançada das arquibancadas da Vila Belmiro. Essa acerta o bandeirinha, mostrando que a torcida do Santos estava... Os caras tá jogando The Last of Us, tá ligado? Que sai pegando item pra atacar nos zumbis. Os caras atacavam nos juízes, nos bandeirinhos. Nós tá perdendo um plau, toma. muito boa de mira naquela noite. Por isso, o jogo é paralisado. E é assim, crianças, nós descobrimos porque hoje em dia não é possível comprar cerveja de vidro dentro do estádio, entendeu? Até a de lata, na maioria dos estádios, coloca no copo. Você acabou de descobrir o porquê. Nós estamos juntos. Novamente. Quando ainda faltavam 6 minutos para o fim do tempo regulamentar, o juiz opta por encerrar a partida, alegando falta de segurança. Dessa forma, o Santos se sagrava campeão, pois venceu a ida e empatou a volta. Ou pelo menos, isso era o que todos pensavam, Caraca, até se absurdo. descobrir que o árbitro na realidade enviou a súmula para Conmebol com a vitória do Peñarol por 3-2. Isso porque Não, e o fato do cara chamar Mengal, viu, também? Ninguém vai comentar nada. Primeiro que tem um Spencer em pleno time do Uruguai. Mas Mengal, viu? Não vai deixar isso aqui passar batido. após ser atingido com a suposta garrafada, ele suspendeu a partida por falta de segurança aos 51 minutos. Ah. Besteira, gente. É que é muito mimimi hoje em dia. Antigamente não era assim, não. Assim, não pode nem tampar mais uma garrafa no juiz. Ah, não pode fazer nada também. Oxi. Daqui a pouco não vou poder dar tiro nele. Não vou poder sequestrar a família. Não pode fazer nada. De jogo. Tá doido. Ou seja, Ingresso tá caro, tá ligado? Tem que valer a pena. Muito mimimi, muito. no comecinho do segundo tempo, Tá um doido. minuto depois que o Peñarol marcou o seu Não, daqui a pouco vai falar que ameaçar a família de jogador é errado também. Só falta isso terceiro agora. gol. O juiz relata que só retornou ao campo e continuou o jogo por medo da torcida, e que tudo o que aconteceu depois dessa primeira paralisação foi um grande amistoso, ou seja, não valia nada. E detalhe, ele só avisou a equipe do Peñarol disso. Os santistas continuavam achando que estava tudo valendo. Dessa forma, o terceiro gol do Santos não contou, e o Peñarol loucura. foi considerado o vencedor, obrigando a loucura. decisão a ir para a partida de desempate, realizada em campo neutro, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Bom lugar. Bom lugar. Você tá tendo problema com a arbitragem, problema de segurança, e você faz o quê? Você leva o jogo pra Argentina. Excelente solução. Pelé de volta, o Santos consegue se impor e vence tranquilamente por 3-0, se tornando o primeiro brasileiro a ser campeão da Copa Libertadores na história. É o Pelé, não tem jeito. 5. Só o Boca.
Nas oitavas de final da Copa Libertadores de 2013, um confronto chamava a atenção. Corinthians e Boca Juniors faziam a reedição da final anterior, com os brasileiros buscando seu bicampeonato. O Boca, com sede de vingança, venceu o jogo de ida sob seus domínios por 1-0, mas ainda tinha o duelo no Pacaembu, em que rapidamente os corintianos perceberam que a maior barreira para o bicampeonato seria o paraguaio Carlos Amarilla e sua equipe de arbitragem. O Corinthians começa pressionando e logo com 8 minutos, em uma cobrança de lateral, a bola Todo mundo pedindo mão. ia sobrando para Emerson dentro da área, quando o zagueiro do Boca dá uma cortada digna de voleibol com a... E o pior é que você vê ele claramente abrindo a mão pra ir nela, tá ligado? O trauma do Corinthians se chama Carlos Amarilla. Então, assim, não é nem aquela bola que bate, é que ele vai propositalmente. Mas assim, eu já vi muitas vezes, tipo, o LeBron James fazendo isso, o pessoal não costuma reclamar. Então eu não entendo porque que um pode e outro não. Eu sinceramente não compreendo. a mão. Pênalti escandaloso não marcado por Amarilla, que ainda pune Sheik com o cartão amarelo pela reclamação. Mano, imagina o que passa na cabeça do atleta depois de ver o maluco... Assim, falando sério agora, propositalmente o maluco mete a mão. Você fala, mano, meteu a mão. E aí o técnico, não, meu Deus, eu tô cismado a falar técnico. O árbitro vai lá e, então toma amarelo você. Você fala, caralho, os caras tá mandado, o que é isso? Mas aquilo era só o começo de uma longa noite. Aos 23 minutos, Romarinho recebe linda bola... Não, e esse passe aqui também Começo é de uma sacanagem. longa noite. Aos 23 minutos, Romarinho recebe Olha. linda bola e sozinho na área marca aquele que deveria ser o primeiro gol corintiano. Mas o bandeirinha, Rodney Aquino, anula o gol em um impedimento que só ele viu. E não é coincidência. O Aquino de seu sobrenome é porque este ser é filho do juiz Ubaldo Aquino, que assaltou o Palmeiras em 2001. Pô, uma boa família aí, né, na arbitragem, todo mundo aí trabalhando muito bem, comprometimento, tá ligado? Passando aí de pai pra filho a competência, bacana, legal de ver. E foi mencionado anteriormente nesse vídeo. Inclusive ele só entrou no quadro da Comebol, pois foi colocado pelo próprio pai. Bacana, é bom saber que não tem nenhum esquema de nepotismo e tal, interessante, legal. Nos levando a crer também que essa sua esquizofrenia que o faz ver coisas foi herdada de seu pai. No lance imediatamente seguinte ao gol mal anulado, pouco mais de 1 minuto depois, Riquelme faz esse golaço que coloca o Boca em boa vantagem na série. Logo no início do segundo tempo, Paulinho de cabeça coloca o Corinthians de volta no jogo e incendeia o Pacaembu. Pouco menos de 10 minutos depois, a bola é alçada na área e acaba sobrando para Paulinho, que empurra para o gol após falha de Orion. Porém, Amarilla mais uma vez anula o gol. Esse lance é mais discutível. Não existia impedimento, uma vez que o jogador do Boca na parte de cima de seu vídeo dava condição, mas o árbitro pode ter sinalizado a falta no goleiro. O golpe final veio aos 36 do segundo tempo, quando Emerson invade a área e é empurrado por trás pelo jogador argentino. Amarilla mais uma vez ignora. E assim, termina o jogo que entrou para a história como a pior arbitragem recente da história. Cara, e isso aqui no Brasil, hein? Não dá nem pra falar que é a pressão da torcida argentina. Isso aqui no Brasil. Aqui no Do Brasil. esporte. Anos depois, Aqui. aquilo que se suspeitava foi confirmado. Escutas telefônicas revelaram conversas de Julio Grondona, o influente cartola argentino, com Abel Neco, representante da Argentina na comissão de arbitragem da Comebol, em que se falou sobre uma fraude na escalação de Carlos Amarilla para aquele duelo, escancarando de tabela outra manipulação, dessa vez prejudicando o Santos contra o Independiente em 1964. Caraca. Hola, Nieco, ¿cómo le va? Abel, ¿cómo te va? ¿Bien y vos? Y sí, me va bien porque salí de este quilombo, ¿no? Pero en fin, qué sé Salió yo. bien al final, no lo quería nadie. Este loco de mierda jugó el refuerzo más grande que tuvo Boca que del último año es Amarilla. Y sí, bueno, ahí Ale, bueno, qué sé yo, que con Alarcón estoy hablando, con Alarcón estoy hablando, que Alarcón me dice a mí que este área medio es nuevo, qué sé yo, que hay que tener... Bueno, entonces hace una cosa, pero lo quieren ahí en la Argentina, la Amarilla, mira, si no lo quieren, no sé, lo quiero yo ponerlo y dejarme echar la pelota. Alarcón, poneme Amarilla y dejame de joder. Bueno, así fue, lo puso y bueno, y salió bien,
porque, bueno, tiene que ser así. En el año 64, cuando jugamos con el Santos, yo le gané a Leo Jorge, que era holandés con los dos líneas. Así que mira, Caralho. Pelo grupo 3 da Libertadores de 1981, Atlético Mineiro, Flamengo, Cerro Porteño e Olímpia batalhavam por uma Baita grupo, hein? Caraca, grupaço. vaga nas semifinais. Porém, apenas um avançava. Flamengo e Atlético tinham 2 timaços e lideravam a chave. Seus 2 duelos acabaram empatados em 2-2. Com isso, os brasileiros, ao término das 6 rodadas, tinham os mesmos 8 pontos conquistados. Apesar do Flamengo levar a melhor no saldo de gols, o critério que determinaria quem seria o clube que passaria de fase seria um jogo extra. Houve um grande impasse já na escolha do estádio. No final das contas, se decidiu que a partida teria palco no Serra Dourada, em Goiânia, dito pela imprensa da época como o estádio que a equipe do Flamengo preferia. Os atleticanos também reclamaram da escolha do árbitro, José Roberto Wright, por ser carioca. Com esse clima, a partida se iniciava, nesse gramado cortado em um desenho um tanto exótico. Aos 33 O jardineiro do Leicester merece um prêmio. minutos, Reinaldo, estrela do Atlético, dá um carrinho por trás em Zico, atrás do meio do campo. Wright inicia seu show e distribui o primeiro cartão vermelho ao time do Atlético. Apesar da controversa expulsão e da enquadrada dos jogadores do Galo, o jogo segue. Pouco tempo depois, o jogador do Atlético sofre uma falta no meio campo. Éder conduzia a bola até o local da cobrança, quando Wright Os caras estão jogando numa calçada. Pior que parece muito mesmo. Pior que parece bastante. Isso aqui parece tudo menos gramado, tá ligado? põe o pé na frente. Não, e assim, falando sério, isso aqui deve dar um trabalho pra fazer, porque eles fazem com aquelas máquinas e tal. Isso aqui deve dar um trabalho do caramba. Tromba com o atleticano e em seguida o expulsa. Daí virou bagunça. Os Ixi. dirigentes do Galo invadem o campo e tentam partir para cima do juiz. Eram Justo. 35 minutos de jogo e a direção do Atlético começa a tirar o time de campo. Enquanto o tumulto era controlado pela polícia goiana, Chicão se dirige ao árbitro com ofensas e também é expulso. Não percam a conta, esse é o terceiro. Logo em seguida, Palhinha tem o mesmo rumo. 4ª expulsão, portanto. O WO Atlético tá recebe a informação de que sofreria duras sanções caso abandonasse a partida. Possivelmente nunca mais iria jogar uma Libertadores. Por isso, alguns jogadores atleticanos que já tinham descido para o vestiário retornam. Foram-se 20 minutos de paralisação e a polícia finalmente consegue limpar o gramado. Wright, após certa indecisão, decide que vai recomeçar o jogo. Em campo E qual é que é desse cara também que nasceu no Rio, chama Wright? eram 11 sobrenome, flamenguistas mas mesmo contra assim. 7 atleticanos. Nesse momento, nos é informado também que, na confusão, todo o banco do Atlético Mineiro foi expulso. O jogo recomeça com posse de bola para o time de Minas. Eles dão um bico para frente e o goleiro desaba. Wright é obrigado a paralisar o jogo novamente. Ele ignora uma entrada forte flamenguista no meio-campo, caminha até próximo aos jogadores do Galo dentro da área, expulsa os massagistas e em seguida mostra, sem motivo aparente, o 5º cartão vermelho, encerrando assim a partida, pois o Atlético não tinha o número mínimo de jogadores necessários segundo as regras. Portanto, o Flamengo vencia por WO. Cara, era uma bagunça, né? Era uma bagunça. O futebol antigamente era uma várzea completa, que loucura. Flamengo roubando é normal, mas, pô, nesse nível aqui, nem o Flamengo, nem... Pô, isso aqui virou festa. Isso aqui virou... Que isso? Dessa forma, a equipe carioca avançou para as semifinais, onde novamente liderou seu grupo, para na final Tipo assim, o juiz olhou pro cara e falou, mano, você tá com cara de que, sei lá, quem não escovou o dente hoje. Toma um vermelho aqui, vai pra casa, vai. ao derrotar o chileno Cobreloa e se tornar campeão da Copa Libertadores. Vale a curiosidade que não é a primeira vez que José Roberto Wright dá uma dessas em um jogo de Libertadores. 2 anos antes, em 1979, durante um Jorge Wilstermann e Olímpia, na primeira fase, o juiz expulsou 4 jogadores da equipe boliviana e apenas um dos paraguaios, que, segundo relatos, foi quem iniciou a confusão. O Olímpia, curiosamente, naquele ano também se sagraria campeão da competição. Bom, rapaziada, Acabou. esse foi o vídeo, espero que tenham curtido de coração. Infelizmente, a arbitragem na América do Sul sempre levantou suspeitas
Então, inevitavelmente, alguns jogos ficaram de fora. Eu tentei separar aqui os que mais tiveram lances capitais que interferiram no resultado final e também os que tinham imagens que nos permitam ver os lances. Porque se isso aconteceu nos últimos 20 e 30 anos, imagina só antes disso. Mas infelizmente muitos desses jogos não possuem registros. Se você curtiu, não se esqueça de dar o like e se inscrever, caso ainda não seja inscrito. Todo mês a gente lança um vídeo novo nesse mesmo estilo, bem trabalhadinho. E por esse mês foi isso. Espero que tenham curtido. Valeu, tamo junto. Mano, baita vídeo, como é de costume, do senhor Storable Football, a.k.a. JV, esqueci qual que é o sobrenome. Mano, baita vídeo, baita vídeo. E assim, pra quem acha que, sei lá, o futebol tá perdendo a graça e tal, cara, em alguma coisa ou outra pode até ser, tá ligado? Mas no geral, é muito mais organizado. É muito mais profissional a coisa hoje. Você pensar que os caras estavam, sei lá, tacando garrafa no juiz, o maluco pegando barro pra jogar na cara do goleiro e depois fazer gol. Era assim, era completamente absurdo. Era uma festa, ainda mais Libertadores, né? Porque Libertadores mistura o que tem de pior aqui da América Latina. Enfim, loucura. Boca apareceu 5 vezes. Então, eu imaginava já do Boca aparecer bastante. Tá ligado? Mas não 5. E aí, fora as que não foram Boca, tiveram as que foram de árbitros argentinos, teve aquela do River também, enfim, Argentina, tá ligado? Mais da metade do vídeo foi da Argentina, foi tipo uns 70% do vídeo, tinha alguma coisa a ver com a Argentina no pagode. Absurdo, completamente absurdo.